Oi, gente! Hoje vamos falar de uma das quatro principais inorgânicas, os sais. Há milhares de anos atrás, a sociedade egípcia, através de crenças religiosas, desenvolveu o processo de mumificação. Essa era uma técnica de conservação do corpo que, após a retirada do cérebro de vísceras, era recheado internamente de sais que promoviam a desidratação. Em escritos antigos, datados em 450 anos antes de Cristo, o historiador grego Heródoto descreveu o processo de mumificação e revelava o natrão como o principal ingrediente utilizado. O natrão é um tipo de sal natural muito encontrado no Egito. Ainda no Egito, em aproximadamente 4.000 e 5.000 anos atrás, surgiu o processo de salga e secagem ao sol de carnes. Acredita-se que esse processo foi desenvolvido graças aos primeiros transportes sobre rodas que foram inventados. Agora que era possível deslocar-se com grandes cargas, essa técnica passou a ser bastante utilizada para a conservação de carne nos longos períodos. Até hoje, essa técnica é utilizada nas chamadas carnes de charque ou sertão. Definição: assim como os ácidos e as bases, os sais fazem parte do nosso cotidiano, seja como sal de cozinha, sal amargo, que é o sulfato de magnésio, um poderoso laxante, ou como bicarbonato de sódio. Os sais são compostos iônicos, formados por cátions e ânions, e em condições ambientes, geralmente são encontrados no estado sólido. Segundo o químico Arrhenius, sal é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação, liberando um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Classificações: os sais podem se classificar em ácidos, básicos, neutros, mistos ou hidratados. O que irá determinar sua natureza é a forma como apresenta seus íons. Sal ácido, conhecido também como hidrogênio sal, é formado por dois cátions e somente um ânion. Por exemplo, NaHSO4 representa o monohidrogênio sulfato de sódio. A sua dissociação eletrolítica é Na mais H mais SO4 2-. Sal básico ou hidroxissal apresenta dois ânions e um cátion, por exemplo, AlOHCl2 representa o cloreto monobásico de alumínio. Sua dissociação eletrolítica é Al2 mais OH-Cl2-. Sal neutro são produtos da neutralização total de um ácido ou de uma base. Para identificá-los, é só reparar na fórmula, já que não possuem H+, nem OH-. Por exemplo, cloreto de sódio, NaCl. A sua dissociação eletrolítica é Na mais Cl-. Sal misto, composto por dois cátions diferentes, exceto H+, ou dois ânions diferentes, exceto OH-. Por exemplo, NaKSO4 representa o sulfato de sódio e potássio. A sua dissociação eletrolítica é Na mais K mais SO4 2-. Neste caso, o sal é misto, formado por dois cátions diferentes. Sal hidratado, que em seu retículo cristalino são encontradas moléculas de água e são elas que definem a nomenclatura do sal. Se o número de moléculas de água for 5, temos CuSO4 5H2O, sulfato de cobre 2, pentahidratado. Nomenclatura: os nomes dos sais são formados pelo uso de sufixos que provém do ácido que originou o ânion, participante do sal. Veja, uma demonstração é o KCl. Este sal ele é derivado do ácido clorídrico. De acordo com a tabela acima, o sufixo do ácido é hídrico, portanto, o sufixo do ânion será éton. Ânion Ci- mais cátion K+, formando assim o cloreto de potássio. Utilização e aplicações. Nitrato de sódio, NaNO3, conhecido como salitre do Chile, é utilizado na fabricação de fertilizantes e pólvora. Carbonato de sódio, Na2CO3, é uma das matérias-primas usadas na fabricação do vidro. Hipoclorito de sódio, NaClO, um poderoso antisséptico com propriedades branqueadoras geralmente presente em alvejantes e águas sanitárias. Sulfato de alumínio, Al2SO4 é um sal utilizado no tratamento da água na etapa da floculação. Ao ser adicionada a água em meio básico, forma flocos que se juntam a impurezas sólidas presentes na água. Por que a carne não apodrece quando é colocada sal?
Antigamente, os alimentos podiam ser conservados através de osmose. Por exemplo, era possível conservar a carne jogando sal em volta dela. A carne possui a membrana semiplasmável, que a reveste. Quando adicionamos sal, a água da carne ultrapassa essa membrana, sendo absorvida pelo sal. Desta forma, há uma transferência de água de um local menos concentrado para o mais concentrado, até que chegue a um equilíbrio. O tempo necessário para esse equilíbrio é denominado tempo de salga. Por que jogar sal no gelo? Jogar sal no gelo faz com que ele derreta mais rápido, porque a temperatura de fusão diminui, ou seja, o seu ponto de fusão, que antes era de 0 graus Celsius, passa a ser uma temperatura inferior a essa. Microscopicamente falando, ao adicionar sal ao gelo, seu ponto de solidificação diminui, porque ocorre uma fonte de interação entre as moléculas dessas duas substâncias, o sal e a água, dificultando a organização dos cristais de gelo. De acordo com o Departamento de Bioquímica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, essa descoberta foi feita por Fahrenheit, que concluiu que a temperatura necessária para congelar uma mistura de água, gelo e sal era de menos 32 graus Celsius. Essa técnica ela é utilizada em países onde neva, para que as estradas e calçadas possam ser livres de neve mais rápido, e também ela é utilizada no resfriamento em menos tempo de bebidas. Por que o sal faz subir a pressão? Porque ele aumenta o volume de sangue dentro das veias e artérias. Isso acontece devido a uma característica química do cloreto de sódio, o sal de cozinha. Ele atrai as moléculas de água para si. Quando a pessoa ingere muito sal, essa substância se acumula no sangue e no fluido extracelular, ou seja, fora das células do corpo. O sódio aumenta a afinidade desses fluidos com a água e o organismo. Por sua vez, tem que se preservar a proporção habitual entre ela e o sal. Por que a alface fica murcha quando colocamos sal? Esta pergunta sempre aparece quando temperamos nossa salada de alface e em poucos minutos ela está murcha e escurecida. Este fenômeno ocorre porque as células das plantas possuem uma concentração exata de água e outros nutrientes. Dependendo do meio em que a planta encontra-se, essas células perdem água, ganham água ou se mantêm estáveis. Este fenômeno, em linhas gerais, é designado osmose. Quando em meio salgado, como é o caso da alface temperada, a planta tende a perder água por ambiente, de modo a equilibrar aquele meio osmótico. Desta forma, a membrana que envolve a célula desloca da parede celular e sofre invaginação. Em outras palavras, as células vegetais são compostas por basicamente duas camadas de pele: a membrana plasmática, camada mais interna, e a parede celular, camada mais externa. A camada mais interna desprende-se da parede celular porque ela prende muita água, ficando murcha. Assim vemos o vegetal murcho também. O fenômeno acima descrito caracteriza a célula como uma célula plasmática. Caso você afunda o alface em um meio pouco salgado, na qual a concentração da célula é maior do que a do meio, as células ficarão gordinhas, ou seja, a quantidade de água no interior da célula será tamanha que ela ficará inchada. Neste caso, temos uma célula turgida.